tarde, boa noite. Vou gravar uma videozinho para vocês, trabalhando a nossa lista de recuperação, ok? Alguns exercícios da lista que trabalham um pouquinho de log, exponencial e a parte financeira. Combinado? Então vamos lá. Primeira questãozinha da nossa lista era justamente as equações logarítmicas. Então, primeiro relembrando com vocês, né, o que a gente viu do nosso log, a nossa definição do log. Ah, professora, log de A numa base B era igual a X. O que a gente chamava? A gente falava aqui, deixa eu só diminuir a gente dizia que o B era considerado a base do nosso logaritmo, o A era o nosso logaritmando e o X era o valor desse log. E pela definição, o que a gente viu? A voltinha, olha lá. Então, que B elevado a X, isso aqui tinha que dar sempre o valor de A. Por isso nós falamos o quê? Que a função log e a função exponencial, uma era inversa da outra. Ah, beleza, professora, lembrei disso. A gente viu mais ainda. Existe log de qualquer número A e qualquer número B? Não. A gente viu que existia uma condição de existência. Então, para que exista o logaritmo, eu sei que tanto a minha base quanto o meu logaritmando precisam ser números o que mesmo? Positivos. E a minha base, além de ser um número positivo, ela também precisava ser o que mesmo? Diferente de 1. Então, isso é a condição para que o log exista. Beleza? E aí, em seguida, nós vimos algumas propriedades do log, vimos consequências da definição do log. Olha o primeiro exemplo, letra A, vou botar aqui embaixo. Ó. Ele está falando que o log de 2x ao quadrado mais 1, na base x mais 2, vale 1. Ah, professor, então ele está, na verdade, pedindo para que a gente faça o quê? A definiçãozinha. Exatamente, ó. Log de 2x ao quadrado mais 1, na minha base x mais 2, tem que ser igual a 1. Pela definição, ó, nossa voltinha, opa, então eu sei que x mais 2 elevado a 1, isso aqui tem que ser igual a 2x ao quadrado mais 1. Ah, professor, eu vou cair numa equação. Exato. 2x ao quadrado, vamos arrumar? 2x ao quadrado, traz para cá menos x, né, operação inversa, e esse 2 vem para cá também, operação inversa, fica menos 2 com mais 1, fica menos 1. Cai numa equação do segundo grau. Ah, prof, eu sei resolver a equação do segundo grau. B ao quadrado, menos 4AC. Então, vamos lá. Quem é o coeficiente B? Menos 1, menos 4 vezes coeficiente A, 2, coeficiente C, quanto é? Menos 1 também. Prof, se eu fizer as continhas, vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. Opa, então meu delta deu 9. Então, se meu delta deu 9, eu sei que as raízes x vão ser o oposto de b, vamos relembrar, mais ou menos a raiz desse delta dividido por 2 vezes o valor de a. Professor, então a gente vai ter 2 valores, exato, x' e x, 2 linhas. Repara, o oposto de b, eu já sei que vai ficar 1. Vou pegar agora mais a raiz de 9, 3, dividido por 2 vezes 2, 4. O outro vai ser o oposto de b, 1, menos 3 sobre 4. O que você tem aqui, então? 4 dividido por 4, 1. Menos 2 dividido por 4 fica menos 2 quartos. Prof, posso simplificar? Pode. Fica menos meio. Aí você encontrou 2 valores para x. Menos meio e 1. O que você tem que fazer? Verificar se esses valores satisfazem quem? A condição de existência. Beleza? Se eu colocar menos meio, galerinha, tanto na base, olha lá, quanto no meu logaritmando, vai interferir em alguma coisa? Como dizem vocês, vai dar ruim? Não. Porque 2 menos 1 meio vai dar um número positivo, diferente de 1, então está perfeitinho. Menos meio ao quadrado vezes 2 mais 1 também é um número positivo. Ah, professor, se eu colocar 1, melhor ainda. Então, a solução para essa primeira aqui, o que seria? Os dois servem. Então, tanto menos meio quanto 1 satisfazem essa situaçãozinha que se criou, essa equaçãozinha que se criou. Beleza? O que eu quero que vocês depois façam? A letra B e a letra C, lembrando o quê? As propriedades. Tá? Então, eu vou puxar aqui só para a gente lembrar aqui. Como assim, professora? Que propriedades? A gente estudou que o log de um produto, por exemplo, A vezes C, numa base B qualquer aqui, sempre é o equivalente ao quê? A soma desses logaritmos aqui, ó. Log de A na base B e log de C
na base B. Isso no período, né, durante o ano, nós demonstramos para vocês. Ah, beleza, professor. Então, sempre que for log de um produto, vira a soma dos logs. E você viu mais. Sempre que for log de um quociente, se quando a gente efetua o produto, a gente aumenta, quando a gente divide, quando a gente faz o quociente, adivinha o que vai acontecer? A gente diminui. Então, ao invés de ser a soma aqui, vai ser o quê? A diferença. Beleza? Por que eu estou lembrando essas duas propriedades? Porque olha a letra B. Ele está te dando o quê? A diferença de dois logs de mesma base. Da base 2. Vou descer um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Ó. Então, é log de x na base 2. Deixa eu botar aqui. É log de x na base 2. Isso aqui é a letra B, tá? Menos log, só descer aqui para ver, de x menos 2 na mesma base. Tudo isso ele está falando que é o equivalente a log de 8 na base 2. Beleza, prof. Então, na verdade, prof, se eu tenho uma diferença aqui, eu já sei que isso aqui veio de onde? De um quociente. Log de x sobre x menos 2 na base 2 tem que ser igual a quem? A log de 8 na base 2. Galerinha, se eu estou falando que esse log é igualzinho a esse log, eu sei que as bases são iguaizinhas. Para que esses logs realmente sejam iguais, o que tem que acontecer com os logaritmandos? Eles precisam ser necessariamente o quê? Iguais. Ah, prof, então é x sobre x menos 2 tem que ser igual a quanto, galera? 8. Opa, resolve essa proporçãozinha aqui. X, então, é igual a 8 que multiplica x menos 2. Opa, lei distributiva, 8x menos 16 é igual a x. Eita, professora, se eu arrumar isso aqui, ó, menos 8 com mais 1 dá menos 7. Beleza? Tranquilo? Estou trazendo para cá. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Menos 16. Então, o x, na verdade, tem que ser igual a 16 sétimos. Lembra. Toda vez que eu termino e encontro a solução, eu preciso verificar a condição de existência. Galera, 16 sétimos. Se eu colocar no lugar de x, aqui e aqui, vai dar um número positivo? Porque eu sei que o logaritmando tem que ser positivo. Ué, vai, professor. Então, tem algum problema? Nenhum. Então, serve como solução? Serve. Ah, então eu posso dizer que a solução dessa equação é justamente quem? O x igual ao quê? 16 sétimos. Tranquilo? Isso era para a gente começar a lembrar da definição e das propriedades. Beleza? Aí, o que a gente fez? A gente começou a mostrar as funções exponenciais caindo, né? Na verdade, ou num log, ou seja, ou eu necessitava resolver utilizando o logaritmo. Por quê? Porque quando você estudou, vamos só lembrar aqui, ó, quando você começou a estudar exponencial, você estudou coisas assim, ó, tipo 2 elevado a x mais 2 é igual a 64. Isso aqui era uma equação exponencial. Aí o que você fazia? A professora tentava transformar numa mesma base. 64 eu sei que é 2 à sexta. Por quê? Porque eu sei que se as bases são iguais, eu estou igualando essas duas potências, então x mais 2 teria que ser igual a quanto? A 6. E aí você descobria que o x tinha que ser igual a quanto? 4. Ou seja, se eu colocasse 4 no lugar do x, eu sei que esse 2 elevado a x mais 2 daria 64. Beleza. Aí, em seguida, o que a gente teve que fazer? O que a gente percebeu? Que nem sempre eu consigo escrever as potências numa mesma base. Tipo assim, ó, 2 elevado a x é igual a 3. Aí você falou, professora, 2 e 3 são bases que são números primos, não tem o que fazer. Aí o que a gente aprendeu? Ah, professor, eu posso escrever isso aqui utilizando o quê? O logaritmo. Certo? E aí eu mostrei para vocês que crescimento populacional, sempre, né? A gente percebe que é uma função exponencial e que requer o quê? Conhecimento de log. Então vem comigo. Olha primeiro, na matemática financeira isso acontece direto também. Adotando os valores de log de 2 como 0,3, log de 3 como 0,48, qual o prazo, qual o tempo, em anos, para que esse capital triplique seu valor inicial? O que ele está falando? Ele quer que o CT seja 3 vezes o inicial. Ué, professor, então calma aí. Então, no lugar do CT eu vou botar quanto? 3 vezes o inicial, tem que ser igual ao inicial, vezes 1,2 elevado ao tempo. Ele quer que você descubra esse tempo. Podemos simplificar. Olha justamente onde você caiu. 3, que é igual a 1,2
elevado a t. Repara que você tem o 3 como número primo e 1,2 ali que você não vai conseguir escrever numa mesma base. Ah, prof, então a gente utiliza o quê? Log. Log e log. Jogo log dos dois lados, na base 10. O que eu sei da definição? Consequência da definição. Eu posso tombar o t, né? O t cai. O que eu sei que é 1,2? Ah, professor, é 12 décimos. Maravilha. Isso aqui é igual a log de 3, que ele me deu o valor. Então, log de 3 eu tenho, ó, 0,48. Deixa guardado. Eu quero achar o valor de t. Então, você concorda que eu vou deixar o t aqui, ó, isolado? Então, vai ser log de 3 dividido por esse log aqui, ó, de 12 décimos. Galera, volta para o slide anterior comigo. O que a gente viu? O que log de 12 décimos? O que vai ser o log de um quociente? Ah, prof, vai ser a diferença dos logs. Exatamente. Log de 12 menos log de 10. Vamos relembrar outra coisa? Se a minha base, que é 10, e o logaritmando são iguais, o log sempre vai dar quanto? 1. Professora, mas 12 ele não deu, ó, ele deu de 2 e deu de 3. O que você vai fazer? Você consegue escrever 12, galerinha, em função de 2 e 3? Consigo, professora. 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 dá 12. Então, eu sei que agora surge o quê? Log de um produto. Caramba, prof, então são sempre, ó, as propriedades. Exatamente. Log de um produto vira a soma desses logs. Concordo? Tombo de novo, ó. Então, isso aqui, na verdade, deu 2 logs de 2 mais log de 3 menos 1. Ah, prof, tranquilo demais. Por quê? Porque eu tenho o valor do log de 2, que é 0,3. Eu tenho o valor do log de 3, que é 0,48. Então, se eu fizer essas continhas aqui, eu tenho justamente quem, gente? O log de 1,2, o log de 12 décimos. Tranquilo? E aí eu sou capaz de achar quem? O valor de t. Ó, log de 3 é 0,48, tudo bem? Aí você vai fazer a continha, você vai falar, professor, aqui vai dar 0,6, né, que é 0,3, 2 vezes 0,3, vai dar 0,6, 0,6 com 0,48, tira 1, adivinha quanto vai dar? 0,08. Ah, calma aí, professora, faz devagar aí, porque sempre que eu vou dividir decimal eu me complico. Galerinha, quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. Quantas casas decimais aqui? 2. Gente, quanto que é 48 dividido por 8? 6. Ah, professora, 6 o quê? Ele está dando prazo o quê? Em anos. Então, eu preciso de quantos anos? 6 anos. Tudo bem? Iria marcar a letra B de bola. Perceberam? Tranquilos, numa boa? A utilização do log a partir de uma função exponencial. Uma outra questãozinha bacaninha da UNB. A gente fez em sala, aí eu coloquei na lista de recuperação e eu acho que vale a pena a gente retrabalhar isso aqui, tá? Ele fala que o crescimento populacional em condições reais é regido aproximadamente por aquela função ali. Beleza? Que função, professora? Aquela funçãozinha exponencial. Vou repetir ela aqui, ó. P, que é igual a P0 vezes E elevado a K vezes T. Onde T é o tempo, K é uma constante, P0 é a população inicial. Tudo bem? Aí ele ainda fala que essa função também modela decomposição radioativa, que vocês estudaram na parte de química. Mas vamos lá, não vem ao caso agora. Agora, ao invés de usar o log na base 10, ele usou o ln. Prof, lembra a gente aí de novo o que é ln? Galera, ln de x é a mesma coisa que escrever log de x em que base? Na base E, númerozinho de Euler. Beleza? Só isso, nada demais. Ah, então significa o quê? Que se eu calcular ln de E, é o equivalente, prof, a log de E na base E. Ou seja, que é o equivalente a quanto? 1. Se aparecer isso para vocês. Ele vira para mim e fala assim, se o meu P0 vale 72, estou no item 1, e o meu K vale 0,1, ele quer que eu calcule, gente, o log de P de 10. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Calcular P de 10. Então, eu vou descobrir quanto dá P de 10. Professora, P de 10, deixa eu botar aqui para ficar claro, é igual, então, a 72 vezes E. Galera, 0,1 vezes 10 vai dar 1. Concorda? Então, P de 10 é 72E.
Ele quer que eu calcule o ln disso aqui, de 72, que multiplica E. Ele quer ver se você sabe a propriedade log. Opa, log de um produto vai virar o quê? A soma dos logs. Certo? Professora, ln de E, você acabou de mostrar pra gente que vai dar quanto? 1. 72, galerinha. Vamos lá. O que vai ser o log de 72? Professor, ele só deu ln de 2 e 3. Adivinha o que você vai fazer? Você vai fatorar, gente. Ah, prof, 72 por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, é o equivalente a ln de quem? De 2 ao cubo, que multiplica 3 ao quadrado. Olha a propriedade de log, de novo, gente. Log de um produto vira a soma dos logs. Olha que maravilha. Tomba usa as consequências da definição. 3 ln de 2 mais 2 ln de 3. Tu já sabe o valor que ele deu. ln de 2 é quanto? 0,7. Tudo bem? ln de 3 é quanto? 1,1. Isso que eu estou calculando, gente, é simplesmente o log, né, o ln de 72. Tudo bem? Opa, 3 vezes 0,7, 2,1. Mais 2,2. Professor, isso aqui vai dar 4,3. Cuidado, isso aqui é apenas essa parte. Eu tenho que somar ainda quanto, gente? Mais 1. Ah, prof, então isso aqui vai dar 5,3. Olha a afirmação que ele fala, que é inferior, que é menor que 5. Então, o primeiro item está o quê? Equivocado, erradinho. Beleza? Aí ele vai e cria o segundo item, usando essa mesma função. Ele vira para você, só que ele não considerou, né, o P0 como 172, não. Agora ele fala o seguinte, uma cultura com 100 bactérias inicialmente, o que ele está te dizendo? Que o teu P0 é quanto, gente? 100. Beleza? Reproduz em condições ideais. E 12 horas após, existem 400 bactérias. Então, eu já sei que o meu P0 é esse cara aqui. Aí ele me dá agora um par ordenado. 12 horas depois, eu tenho 400 bactérias. Então, 2 dias depois do início dessa experiência, existirão mais de 21.600 bactérias? Não, professor, então ele está falando para mim o seguinte, ó, que P de 12, que eu sei que é igual a 100, que multiplica E elevado ao que, gente? 12K. Tem que dar quanto que ele falou? 400. Professora, simplifica logo esse 400 com esse 100. Você vai chegar aqui, E elevado a 12K, tem que dar quanto? 4. Você fala, professora, como é que eu vou descobrir agora, né, o P de 2 dias? Cuidado, aqui está em dia e aqui está em horas. Professora, 2 dias são 48 horas. Então, ele quer que eu calcule essa funçãozinha aqui, ó, E elevado a 48K. Aí você fica olhando e fala, não tem log, ele não deu ln de nada. O que eu quero que você perceba? Potenciação. Vocês concordam que E elevado a 48K, eu posso dizer que é E elevado a 12K elevado à quarta? Propriedade de potência, não multiplica os expoentes, não vai dar o 48? Ah, prof, mentira que era isso. Exatamente. Ó. O que você vai fazer? No lugar do seu E elevado a 12K, você sabe que vale quanto? 4. Então, ele quer que você faça o quê? 4 a quarta vezes 100. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 vezes 4, prof, vezes 100. Quanto deu? 25.600. Ele falou no enunciado do item que é superior, mais que 21.600. Perfeito, prof. Beleza? Questãozinha do NB que a gente já tinha feito em sala, só retomando com vocês. Aí eu tenho que mostrar para vocês que, às vezes, né, o que o NB gosta de fazer? Ou ela apresenta já a função prontinha para você, né, ou ela apresenta a representação gráfica dessa função e pede que você retire informações do gráfico para conseguir escrever a lei de formação da função. Então, olha esse exemplo. Ele está falando que essa função é dada por essa lei de formação, onde B e A aqui, ó, são coeficientes. Tudo bem? O que eu posso retirar dessa função? Que pares ordenados eu consigo visualizar ali?
Ah, professor, eu tenho um par ordenado que quando o T é 1, eu sei que o N vale 1.500. Esse é um par ordenado. E eu tenho outro par ordenado que quando o T é 3, é 3.375. O que você consegue? Toda vez que você tem pares ordenados, esses pares ordenados fazem parte do gráfico, eles representam esse gráfico, essa função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Ó, no lugar do T eu ponho 1, no lugar do NT eu ponho 1.500. Então, calma aí, prof. Então, a gente tem que 1.500 é igual a B, que eu não sei quanto é, beleza? Vezes A, que eu não sei quanto é, elevado a quanto? Elevado a 1. Tranquilo? Vou fazer o segundo par ordenado. 3.375 é igual ao mesmo B, só que agora elevado a quanto? O A ao cubo. Aí você fala, caramba, professor, e agora? Como é que eu faço para resolver um sisteminha de equações desse tipo? Gente, se eu tenho duas equações, eu posso achar equações equivalentes, concordam? Então, eu posso somar uma com a outra, subtrair uma com a outra. Eu posso pensar o seguinte, ó, eu vou pegar e dividir uma da outra. Vou pegar essa segunda equação e vou dividir pela primeira. Como assim? 3.375 dividido por 1.500, tudo bem? B vezes A ao cubo, dividido por B vezes A. Eita, puxa, professor, eu estou entendendo onde você está querendo chegar. Exatamente, é aqui mesmo que eu quero chegar. Se eu dividir esse com esse aqui, prof, vai dar... Calma aí. 2,2 não, senão eu vou botar em milhares, né? 2, deixa eu só escrever aqui. Opa, cadê meu pincel? 2,25. Tá, prof. A ao cubo dividido por A dá A ao quadrado. Ai, que delícia. Se eu tirar a raiz quadrada de ambos os lados, gente, a raiz de 225, quanto é? 15. Então, de 2,25, adivinha quanto é? 1,5. Raiz quadrada de A ao quadrado, A. Caramba, prof, se eu descobrir o valor de A, o que eu faço agora? Descubro o valor de B. Como? Substituo em qualquer uma das equações. Por exemplo, na primeira. Eu sei que 1.500, ele tem que ser igual ao valor de B vezes A. Olha que delícia. Gente, se eu pegar, então, 1.500 e dividir por 1,5, adivinha quanto vai dar? Não é, prof? 1.000. Então, esse é o valor de B. Aí, o que ele me pede? Numa determinada região, então, eu quero que você me diga o número de multas plantadas após 2 anos. Então, eu já sei que a minha lei de formação... Opa, só voltar aqui, não é P, é N. N, T, é nada mais, nada menos que 1.000, né, 10 ao cubo, vezes o A, que eu sei que é 1,5, elevado ao tempo. Ah, professor, ele está pedindo depois de 2 anos, o que eu vou fazer, então? 10 ao cubo vezes 1,5 elevado ao quadrado. Mas falar, professor, brincadeira isso, né? 2,25, que a gente acabou de fazer, vezes 10 ao cubo. Multiplicar por 10 ao cubo, multiplicar por 1.000 é deslocar quantas casas para a direita? 1, 2, 3. 2.250. Belezinha? Aí você iria marcar que letra? Letra C de Cristo. Tranquilo para todos? Vamos seguir? Mais questãozinha ainda. Ó. Questão 10. Tá? Por que eu botei agora 10 também? Porque muitas vezes vem a representação gráfica da função, para você escrever a função. Muitas vezes já vem a função já definida para vocês, a lei de formação. E em alguns momentos vem a historinha para você escrever a lei de formação. Como assim, prof? Em 1996, uma indústria iniciou a fabricação de 6.000 unidades de um certo produto. E desde então, sua produção tem crescido a uma taxa de 20%. O que a gente viu com relação ao crescimento? Ah, prof, eu lembro da matemática financeira. Exatamente. Que serve do mesmo jeito para cá. Você tem, então, no início, 6.000 unidades. Então, no instante zero, você tem 6.000. Se eu cresço com uma taxa de 20%, lembra? 1 mais a taxa de crescimento, ok? Elevado ao tempo. Por quê? Porque é como se fosse juro composto. Como se fosse a nossa PG, tá? O crescimento. Isso aqui vai me dar o crescimento dessa população, ou melhor, não é a população, né? É a produção, vou chamar de P. Calma aí, professor, então você está dizendo para mim que é 6.000 vezes 1,2 elevado a T, me dá justamente, né, essa produção. Exato. Ele quer que a produção se torne o triplo do que era no início.
Ué, professor, então ele quer que seja 3 vezes o que era no início. No início não era 6.000? Então ele quer que seja 3 vezes 6.000. O que você vai fazer? Ah, professora, simplifica. Olha onde você caiu. 3 é igual a 1,2 elevado a t. Ah, não, prof. É a mesma funçãozinha de um dos primeiros exercícios que a gente fez. Exatamente. Você vai jogar log dos dois lados. Log e vai jogar log dos dois lados. É o mesmo, gente, o mesmo, ó. Tomba. Ah, prof, então já sei que eu tenho que resolver log de 3 sobre log de 1,2. A gente fez, acho que foi o primeiro exercício. 1,2 é 12 décimos. Certo? Vai resolver isso aqui, vai desenvolver isso aqui. Ah, então vai ficar log de 3. Prof, log de 2, 12. 12 eu sei que é 3 vezes 4. Então é 2 ao quadrado vezes 3. Menos o log de 10. Pode aplicar a propriedade novamente, como a gente já fez essa questão, né? Você vai fazer bonitinho, vai chegar em 0,48, que é o de cima, dividido por 0,08. Adivinha quanto deu? 6. Beleza? Aí você fala, tá, professora, mas a pergunta dele é em que ano isso vai acontecer? Certo? No instante zero, gente, no seu instante zero, em que ano é isso que eu estou considerando? 1996. Tudo bem? Se eu sei que vai passar 6 anos, adivinha em que ano que vai ser? Ah, prof, 2002. Tranquilinhos, numa boa? Vamos começar a trabalhar agora, relembrar a parte de financeira. Então, a gente estava na parte de exponencial e de log, vamos dar uma relembrada na financeira. O valor de uma máquina decresce linearmente. Galera, quando a gente estava estudando a parte de matemática financeira, a gente trabalhou com a ideia do juro simples e do juro composto. O que a gente viu? O juro simples, professora, você até mostrou para a gente que estava relacionada, né, a uma progressão aritmética. Lembram disso? Era um crescimento linear. E o juro composto estava relacionado a uma progressão geométrica. Na verdade, era um crescimento exponencial que a gente viu. Beleza. Se ele está falando que é linearmente, ele está querendo que você trabalhe com o quê? Com a ideia de, o quê? De uma função do primeiro grau. Sabendo-se que hoje ela vale 10.000. Então, vou pensar assim, ó, no instante zero, hoje, não passou nem um ano, nem um dia, nem um mês, ela vale 10.000. Daqui a 5 anos, ela vai estar valendo 1.000. Olha só a depreciação, né, dessa mercadoria aí, desse produto. Seu valor daqui a 3 anos, então a pergunta dele é, daqui a 3 anos, qual será o seu valor? Gente, se ele está falando que é linear, vamos voltar e até relembrar o que você viu de função do primeiro grau, lá do seu nono aninho. Ah, prof, minha função do primeiro grau era assim, f de x que era igual a x mais b. Beleza? É uma função linear. Ok, então eu vou substituir os pares ordenados. Se eu coloco x igual a 0, ó, x igual a 0, eu sei que a minha imagem tem que ser igual a quanto? 1.000. Ah, prof, era o coeficiente b, onde interceptava o gráfico, lembra? No eixo das ordenadas. Exato. Já descobri que b vale 1.000. Vou pegar agora o segundo par ordenado. Quando x é 5, então 5a, mais o b, que eu já sei que é 1.000, tem que dar quanto, gente? Opa, aqui era 10.000, perdão, que era 10.000. Tem que dar quanto? 1.000. Ué, professor, então 5a leva para lá. 10.000 menos 1.000 vai dar quanto? Menos 9.000. Quando você pega menos 9.000 e divide por 5, adivinha quanto vai dar? Ah, é fácil, né? Adivinha quanto deu? 1.800. Negativo, desculpa. Então, a tua função, na verdade, ela é assim, ó. A, x, mais b. Essa é a tua lei de formação. Aí, o que ele te pediu? Ah, professora, quando o meu x, então, for igual a 3... Opa, quando o meu x for igual a 3, o que eu vou fazer? Vou substituir. 1.800 vezes 3 mais 10.000. Aí ficou tranquilo, professor. Por quê? Porque eu sei que 1.800 vezes 3 mais 10.000 vai dar nada mais, nada menos que 4.600. Então, qual era a letra que você ia marcar? Vamos lá, onde é que está o 4.600? Está aqui, ó.
representado pela letra D. Tudo bem? Isso aqui só para mostrar para vocês o que é um crescimento, né, linear, né? E o que é um crescimento exponencial, para você lembrar. Essa 23 é muito bacaninha. Por quê? O que eu percebi? Que os alunos sentiram dificuldade na interpretação. Foi muito mais interpretação do que continha, né? Do que resolver porcentagem. Eu quero comprar uma televisão à vista. A quantia que eu tenho, gente, que ele chamou de quê? Que eu possuo, corresponde, então, equivale a 80% do preço desse aparelho. 80%, 80 sobre 100, 0,8. Vou chamar de P o preço do aparelho. Tá, continuo lendo. Quando eu fui comprar, o vendedor ofereceu um abatimento de 5% nesse preço. Então, calma aí, gente. Se ele oferecer um abatimento de 5%, ele está me dando um desconto de 5%, certo? Em cima do preço que seria dado na loja, né? Que a loja iria me cobrar. Professor, então isso aqui na verdade é 0,95 de P. Esse seria o preço que ele está falando, que eu vou pagar. Mas ainda assim, gente, me falta R$ 84,00. Então, calma aí, professora. Se esse vai ser o preço que eu teria que pagar, né, da minha mercadoria, e eu já tinha 0,8 desse preço, se eu acrescentar R$ 84,00, que é o que está me faltando, vai dar justamente o preço da mercadoria. Perfeito, caí numa equaçãozinha. Resolve essa equação. Aqui vai dar 0,95 menos 0,8, 0,15. P é igual a 84. Então, o valor desse produto é quanto? 84 dividido por 0,15. Prof, se eu dividir 84 por 0,15, adivinha quanto dá? 560. Então, eu já sei que o preço dessa mercadoria custa quanto? 560. Como é uma questão de julgar, de marcar os itens, né? Uma questão tipo C, olha para o gabarito, galera. 520, 530, 540, 550, 560. Você precisa resolver o valor de quê? Trazer para cá para achar o valor de quê? Não, só tem aquela alternativa, letra E. Beleza? Vamos para a próxima? Olha a questão 29. Questãozinha boa também. Ele vira para você e fala assim: do preço de venda de um produto, um comerciante paga 20% de imposto. Então, calma aí, professora. Então, vou chamar de IMP e vou botar aqui imposto mesmo. Imposto, ele paga 20% do preço da venda desse produto. Beleza? Gente, então, se eu uso 20% do preço de venda, sobra quanto? 80% do preço de venda, certo? Desses 80% que me restam, acontece duas coisas. Uma delas, 70% desse valor, certo? Ele fala que vai para o preço de custo. Então, 70% daquele valorzinho ali vai para o preço de custo. Ou é o custo do produto. Preço de custo, desculpa. É o custo do meu produto. E os outros 30% daqueles 80% que eu tenho ali, galera, vai para o lucro. Tudo bem? O professor está querendo dizer, então, que o custo vai ser 0,8 vezes 0,7 vezes o preço que seria de venda. Exato. O lucro vai ser 0,8 vezes 0,3 vezes o preço de venda. Perfeito. Ele vira para mim e fala assim: se o produto me custou, ou seja, se o produto me custou 33.600, então eu sei que 33.600 é 0,8 vezes 0,7 vezes o preço de venda. Ele quer que eu descubra o preço de venda. Professor, então é só dividir 33.600, exatamente. Pega o 0,8 e multiplica por quem, gente? Por 0,7. Vai dar 0,56. Esse cara vai me dar o preço de venda. Quando eu faço essa divisão, adivinha quanto dá? 60 mil. Maravilha, que letra eu iria marcar? Letra D de Deus. Viram que é interpretaçãozinha? Eu usei 20% do preço de venda para o imposto. Então, me restam do meu preço de venda quanto? 80%. Desses 80%, 70% vai para o custo e 30% vai para o lucro. Beleza? Olha a questão 30. Segue aí. Um lojista, ele sabe que para não ter prejuízo, o preço de venda de seus produtos deve ser no mínimo 44% superior ao preço de custo. Gente, o que ele está te falando? Que o preço de venda, o que é 44% superior?
Ou seja, 1 mais 0,44. 1,44 do preço de custo. Isso que ele está falando. Para que ele não tenha prejuízo. Porém, ele quando vai preparar a tabela de preços, galera, do preço de venda, ele sempre já acrescenta 80% ao preço de custo. Então, está falando o seguinte, ó, acrescenta 80% em cima do quê? Do preço de custo. Beleza? Por quê? Porque ele sabe que em cima desse preço que vai ser o meu preço de venda, ele vai me dar um desconto. E eu quero saber qual vai ser o desconto que eu posso dar no máximo para que isso aqui, galera, seja no mínimo o que eu pedi para não perder, para não ter prejuízo. Ah, prof, então vamos lá. Simplifica, pego 1,44, deixo 1 menos i aqui e trago para cá esse 1,8 dividindo. Ah, prof, quando eu dividir 1,44, galera, pode fazer bonitinho, por 1,8, esse cara vai dar 0,8. Então, eu tenho que 1 menos i é igual a 0,8. Traz para cá e leva para lá. Adivinha qual vai ser o valor do i? I é igual a 0,2. Professora, mas 0,2 é a mesma coisa que 20%. Que letra você iria marcar? Letra C de Cristo. Tranquilinho? Segue comigo. Questão 31. Essa aqui é da FUVEST, bem bacaninha. Um certo tipo de aplicação duplica o capital em 2 meses. Gente, ele está falando assim, ó. Você tem o capital inicial, beleza? A gente sabe que as aplicações, né, financeiras, elas crescem de uma forma exponencial. Lembram disso? Então, eu tenho um capital multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Vai me dar um montante final. Ele está querendo que duplique, né? Ele fala que duplica, então que vire 2 vezes o que era no início. Mas ele leva quanto tempo para isso? Ah, professor, ele falou que levam 2 meses. Tranquilo? Ó. Então, significa que se eu simplificar aqui, eu chego nessa situação, professora. 1 mais a taxa elevado ao quadrado tem que dar 2. Galera, como é que eu descubro a taxa? Está ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada de ambos os lados, eu vou ter raiz de 2, que é igual a 1 mais i. Né? Ué, a pessoa traz para cá. Então, raiz de 2 menos 1 é igual ao valor de i. Raiz de 2, galerinha, aproximadamente 1,41. Vamos botar assim, ele tinha que ter escrito, né? Ah, professor, então isso aqui vai dar 0,41. Isso aqui é a mesma coisa que 41, o quê? %. Tranquilo? Então, a taxa é de 41%. Agora, olha a segunda pergunta que ele faz. Em quantos meses a aplicação vai render 700% de juros? Aí você fala, caramba, professora, 700%. Que taxa é essa, gente? Você fala, ué, professora, 7. Então, ele quer que você perceba o seguinte. Vamos relembrar uma coisinha também? A gente sabe que montante era igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Tudo bem? Juros compostos. Mas, professora, montante a gente sabe que é capital mais os juros. Perfeito. Ó, só acompanhe esse raciocínio que não custa nada. Professor, então eu posso dizer que os juros que ele está falando é a mesma coisa que esse capital aqui, ó. Traz para cá, ó, esse capital. Eita, prof, você tinha feito isso em sala mesmo, olha lá. O capital eu posso colocar como um fator comum em evidência. Olha o que me resta, então. 1 mais i elevado a t menos 1. Tudo bem? Esse cara tem que ser o valor. Tem que ser o valor, ó. O que a gente vai fazer? Calma aí, professor. Então, já sei que essa é a fórmula. Certo? Ele quer que seja o quê? Os juros. 700%, ou seja, 700%, 7. Né? Em cima de quem? Do capital que eu tinha. Beleza. Isso aqui, ó, 1 mais i elevado ao tempo menos 1. Galerinha, simplifica. Esse menos 1 leva para cá. 7 mais 1, 8. Então, ele quer saber o seguinte, ó, 1 mais a taxa elevada ao tempo vai demorar, né, para chegar a 8. Mas calma aí, professora, essa taxa a gente já sabe que foi de quanto? De 41%. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,41. Elevado a t tem que dar quanto? 8. Eita, poxa, professora, agora como é que eu resolvo essa situação? É uma equaçãozinha exponencial e não me deu nada de log. Não deu mesmo, não. Mas você sabe muito bem que esse 1,41, prof, era o equivalente àquele raiz de 2. Exatamente. Elevado a quem? Ao t. Eita, prof, 8 é 2 ao cubo.
Raiz de 2 é 2 elevado a meio, elevado a t. Olha que maravilha. Cai em 2 ao cubo, que é igual a 2 elevado a t sobre 2. Eita, prof, por isso que ele não deu nada de log. Exatamente. Eu tenho, na verdade, uma equaçãozinha exponencial. Bases iguais, então 3 tem que ser igual a t sobre 2. Adivinha quanto tem que ser o t? 6. Tudo bem? Tranquilo? Essa eu considero assim, um pouquinho mais trabalhosa para vocês, né? Olha a última questãozinha. Unicamp. Suponha que todos os preços venham subindo 30% ao mês nos últimos meses. Continue assim nos próximos meses. Professora, se está subindo 30% ao mês, né? A gente fala que são aumentos sucessivos. Então, 1 mais 30%, né? 1 mais 0,3, elevado ao tempo que está passando, né? Nos últimos meses. Beleza? Ah, professor, então está crescendo assim, 1,3 elevado a t. Perfeito. A pergunta dele é: quanto custará daqui a 60 dias um objeto que hoje custa 27.300? Então, o meu preço inicial, hoje, nesse instante zero, é 27.300. Ele quer que eu diga quanto vai ser daqui a 60 dias. Cuidado, galera. Aqui está em dias e ele está falando que isso aqui é em meses. Opa, 60 dias equivale a quantos meses? 2 meses, prof. Então, se eu fizer 1,3 ao quadrado, multiplicar por 27.300, eu vou chegar em 46.137. Essa é a letra A. A letra B, quanto custava esse mesmo objeto há um mês? Aí você fala, calma aí, professora, esse objeto há um mês, vamos lá. Está aqui, ó, 27.300. Tudo bem? Se eu for pensar no preço inicial dele, que eu não sei quanto é, há um mês, no instante o quê? 1. Concordam? Ele passou a custar quanto, né? Os 27.300. Então, passado um mês, professor, então eu tenho que pegar 27.300 e fazer o quê? Dividir por 1,3. Quando eu fizer isso aqui, adivinha quanto vai dar? 21.000. Então, na verdade, esse preço inicial aí para ele, né? Seria de 21.000. Aí passou um mês, passou a custar o quê? Os 27.300. Cuidado para você não confundir a letra A, porque na letra A ele estava falando o seguinte, ó, é como se fosse hoje no instante zero, esses 27.300. Beleza? Aí está falando esse mesmo objeto, então, que hoje, né, que a gente utilizou dos 27.300, na verdade, custaria quanto, né, se já tivesse sofrido esse aumento. Galerinha, espero ter ajudado bastante vocês com relação a alguns exercícios da nossa listinha de recuperação e o restante a gente faz na nossa aulinha presencial. Um beijo grande e até a próxima.